Começando um bocadinho aqui por falar do que é isto, uma requalificação da Croa Norte de Lisboa. Na verdade, não é apenas uma requalificação. Se nós olharmos para a Croa Norte, nós temos mesmo que fazer uma qualificação da Croa Norte, porque ela é totalmente desqualificada. E esta qualificação, tendo em conta a extensão da área a requalificar ou a qualificar neste caso, isto não pode ser uma coisa focada a curto prazo, que acho que é um dos grandes limitações que nós temos, é que o planeamento em Portugal destas áreas acaba por ter que responder a ciclos muito curtos, mais relacionados com os ciclos do poder e não tanto com os ciclos do território e da concretização. E, portanto, na verdade, aqui a questão essencial é nós temos que pensar estas áreas não apenas para resolver os problemas atuais, mas numa questão de futuro. E para resolver problemas que nós hoje em dia nem sabemos o que são. E, portanto, o ponto de partida pode ser o PDM de 2012, que é o que está em vigor para a cidade de Lisboa, mas que não deve ser muito rígido nesta questão, porque lá está, o PDM, para além de já estar datado, porque nós já estamos em 2025, ele foi feito em 2012. A estratégia que está a ser construída pela Câmara de Lisboa é uma carta estratégica que assenta numa visão para 2040 e a verdade é que nós olhamos para estas áreas todas e não vão estar concretizadas a 100% em 2040, a não ser que exista para aqui um fenómeno como houve a Expo 98 ou qualquer coisa do género que permita este investimento e esta dedicação quase que exclusiva no desenvolvimento destas áreas. E, portanto, se nós olharmos hoje em dia para os grandes problemas que Lisboa necessita de resolver, nós temos problemas que nós não sabemos se os vamos ter que enfrentar daqui a 20 ou 30 anos. E, portanto, nós temos um que vai ser constante, achamos nós, não é? Que é a habitação. Neste momento é uma prioridade e é uma urgência, portanto, são as duas questões. Isso tem que estar revertido, tem que estar vertido neste desenvolvimento destas áreas, mas que não deve ser o único foco da reconversão destas áreas. Hoje em dia, quando nós olhamos para qualquer instrumento de planeamento que esteja a iniciar, quer dizer, habitação é quase o busilis da questão, quando na verdade, se nós temos já a noção que estes territórios demoram 20 ou 30 anos a construir, nós esperemos ter resolvido esta questão da habitação antes de chegar lá. E, portanto, daqui a 20 ou 30 anos, se calhar não é uma emergência tão grande, mas começa a ser uma questão de alimentar, não é, um produto que é a habitação que tem que existir na cidade. No entanto, temos outros grandes problemas em Lisboa que também têm que ser resolvidos ali. Partem-se deles, por exemplo, a mobilidade, se bem que também é assim um bocadinho um tiro no escuro, não é? Porque eu acredito que daqui a 20 ou 30 anos, se calhar a mobilidade deixou de ser apenas no plano terra e passou a ser no plano ar também. E, portanto, como é que nós vamos resolver isto? A verdade é essa, não é? É que às vezes os planeadores parecem um bocadinho malucos, mas temos que fazer um exercício de antever o futuro e que não é uma coisa assim tão fácil, não é? E depois há coisas que se calhar correm para um lado, as coisas correm para o outro, mas a verdade é que mesmo o teletrabalho, quer dizer, isto da pandemia foi uma revolução brutal, um salto tecnológico de anos que nós demos num curto espaço de tempo e que parecia que não estávamos preparados, mas bem ou mal todos nós conseguimos preparar-nos e, portanto, hoje em dia toda a gente faz muita coisa à distância e isso é uma mudança efetiva também no modo como nós vivemos a cidade. Não é? E, portanto, nós, se calhar, há 5 ou 6 anos atrás estávamos a pensar que o teletrabalho e estas questões todas do regimes híbridos eram coisas para pensar daqui a 20 ou 30 anos e isto foi muito rápido. Quem sabe estas questões de mobilidade também mudam de um dia para o outro. Não é? Quer dizer, e, portanto, isto, na verdade, nós não temos que fazer já, mas temos que prever que as coisas podem ser diferentes. E, portanto, estas abordagens mais inovadoras e ousadas, no desenho destes territórios era importante tê-las em consideração. Se calhar não temos que as desenhar, mas temos que as desenhar de maneira a que, caso venham a acontecer, se calhar temos espaço para as integrar e não perder estas oportunidades. Outras das questões também temos que ter é um bocadinho olhar para o planeamento e para a cidade, não apenas da maneira como nós a vivemos agora, mas com as consequências que o modo como nós estamos cada vez mais a viver enquanto sociedade vão trazer mudanças no modo de viver, não só a urbe, mas tudo, socialmente, não é? E nós vemos aí uma série de questões que já podemos antever com esta distância, que é, por exemplo, quer dizer,
Eu sou relativamente novo, mas vejo que há um salto brutal e a maneira como eu vivia as coisas não tem nada a ver com a maneira como os meus filhos já estão a viver e como os meus netos irão viver. E, portanto, eu vejo que há aqui um papel social que o arquiteto pode ter também de prever situações que fomentem um bocadinho a interação humana. Isto porquê? É quase que pegar na empatia, que é algo que nós pensamos que isto não está muito envolvido no urbanismo. O que é que o urbanismo tem a ver com a empatia? Ou o desenho da cidade tem a ver com a empatia? E na verdade tem muito, porque a empatia no futuro se calhar até pode vir a desempenhar um papel central no desenvolvimento urbano. Isto parece que é assim um chavão, um conceito vago, mas não, na verdade é algo que pode ser muito prático e relevante para a sociedade, e eu passo a explicar. Nós neste momento o que vivemos é uma personalização excessiva de tudo. Não? Quer dizer, eu hoje em dia, no telemóvel, os anúncios que me aparecem são personalizados para o meu perfil do utilizador, até no Uber Eats, vem tudo personalizado para o que eu costumo consumir, é tudo virado para a personalização. E eu pego no Netflix para ver uma série e aquilo já me diz as séries que eu provavelmente vou gostar. Portanto, é tudo personalizado. E eu deixo de ter que ter como é que eu dizer, uma capacidade de tolerância perante o gosto dos outros. E isso acontece muito depois, em termos de reflexo do que acontece na cidade e de utilização do espaço. Quer dizer, nós cada vez mais vemos que no trânsito as pessoas exaltam-se cada vez mais. Não é? Quer dizer, ninguém tem paciência para ninguém hoje em dia. E muita dessa falta de paciência vem um bocadinho desta, como é que eu ia dizer, desta falta de momentos, não é? De nós disponibilizar momentos para as pessoas se terem que aturar também um bocadinho umas às outras. Porque isso acaba por também ser muito, muito importante e tem um impacto efetivo na vida da cidade, não é? Não é só aquela questão que eu acho que vai ser ultrapassada daqui a 20 ou 30 anos, quando estivermos a desenhar isto, já ninguém liga a estas questões, que é a vivência de bairro de Lisboa. Certo? Nós vamos ter bairros, mas estes bairros que nós estamos a criar não são bairros para agora. Não é com a nossa ideia de vivência de agora de bairro. E aquilo nunca vai ser um bairro histórico como é Alfama ou outros, não é? Portanto, nós vamos ter que criar os bairros do futuro. Os bairros do futuro provavelmente vão ser habitados por estas pessoas que tiveram um percurso de vida em que não tiveram que aturar os filmes dos irmãos mais velhos. Eu lembro-me que eu tinha que ver os filmes que o meu irmão mais velho gostava e eu não gostava nada daquilo. E hoje em dia não. Hoje em dia, provavelmente, os meus filhos ainda não veem filmes, mas quando virem vai ser o mais velho com um iPad a ver um filme, o outro com o computador, e o outro com a televisão, e o outro com não sei o quê. E, portanto, cada um vê o seu filme. Deixa de haver este momento em que nós temos que tolerar um bocadinho os gostos dos outros. E a música a mesma coisa. Eu ouço a minha música, aquele ouve a música dele, os desenhos a mesma coisa, quer dizer, até o Instagram, os Facebooks, essas coisas todas. E, portanto, penso que será necessário transpor um bocadinho estas questões mais humanas para o desenho urbano. E que nós podemos um bocadinho ter influência nisso, de várias maneiras. Logo, numa primeira mão, pela criação do espaço público qualificado. Há efetivamente falta de espaço público em Lisboa? Bom, eu não diria que há falta de espaço público. Há falta de espaço público qualificado à imagem do que nós hoje entendemos que necessitamos neste espaço público. No entanto, daqui a 20 ou 30 anos as necessidades vão ser outras. E se calhar temos que ter espaços públicos que promovam mais estas interações humanas e estes momentos de empatia. Não? Se calhar hoje em dia focamos tanto no não há o verde, o respirável, se calhar daqui a 20 ou 30 anos esta questão da poluição já não é uma questão tão premente e começa a ser se calhar outro tipo de soluções, porque a tecnologia também evolui e portanto há de resolver alguns destes problemas. A interação humana, pelo que temos estado a ver, a minha percepção é que acho que cada vez vamos ter menos paciência uns para os outros e é algo que se devia fomentar e atuar. Uma das questões que poderíamos equacionar é, no fundo, a dimensão do fogo, porque cada vez mais nós vivemos dentro da casa e toda a gente quer ter o seu jardim, toda a gente quer ter a sua varanda, toda a gente quer ter a sua sala com 60 metros quadrados e fazer tudo lá. E convidar os amigos para ir lá. E não sei até que ponto é que nós desenhando cidade que aponte para umas tipologias de habitação, se calhar mais diminutas nessas áreas sociais e que nos obriguem a ter outros espaços de convívio,
e se calhar a realizar estes encontros noutras zonas, com outras pessoas, e a ter que aturar outras pessoas ao mesmo tempo lá, não é repescar modelos corporativos e modelos já datados, mas é se calhar apontar para modelos de futuro em que eu veja a habitação, não como a minha casa e ali a minha gruta, mas mais um serviço, não é? Mais uma parte em que eu tenho aquela zona para dormir, tenho esta zona para isto, e portanto isto funcionará provavelmente de uma maneira diferente, em que grande parte das atividades humanas possam ser desenhadas em espaços coletivos e possam ser desempenhadas nesse universo. E portanto penso que lá está, se calhar apontar estas áreas para uma parte de Lisboa mais conciliadora. Nós agora, este ano então, temos visto muito isso, que é os problemas de segurança, de insegurança, isto está tudo a ser aqui um alarmismo, porque penso que não é propriamente um problema, mas é um alarmismo que tem vindo a ser criado, e que na verdade é um bocadinho por isto, não é? Quer dizer, nós não toleramos os outros porque são diferentes, e depois na verdade isto tudo tem que coabitar, e temos que encontrar estes espaços de empatia, não é? E até que ponto é que isto se pode tornar um conceito? Eu não ouvi muito, ainda não vi trabalhar destes temas na área do urbanismo, mas a verdade é que isto cada vez mais faz falta, e faz falta com capacidade de concretização, porque este discurso mais social existe, e existe na esfera do planeamento e do urbanismo. Pois há aqui um vazio, um gap, entre passar desta parte mais social, antropóloga, para esta parte mais de concretização e do planeamento. Não é? E o planeamento tem que ter alguma estabilidade, e o planeamento tem que se agarrar mais ao que nós conhecemos. Isso é tudo verdade, mas também temos que conseguir antever e dar alguma liberdade e abertura para que se possa adaptar o planeamento ao longo do tempo. Não é? Quer dizer, é impensável nós agora estamos aqui a tentar trabalhar 4 áreas para daqui a 40 anos, e elas têm que se concretizar com um instrumento que tem que respeitar um plano diretor de 2012, que tem que respeitar um PROT que, não sei, eu acho que ainda andava na escola quando se fez o PROT. E, portanto, é muito difícil, não é? Como é que nós agora conjugamos isto tudo? Se calhar agora centrava-me um bocadinho nestas 4 áreas, não é? Aquelas áreas todas, pronto, elas são muito distintas umas das outras, não é? As galinheiras, pronto, a segunda circular, o aeroporto, mas há uma delas que é quase que, não sei, a cereja no topo do bolo, não é? Que é o aeroporto. Nós tirando lá o aeroporto, aquilo é plano, tem metro, tem infraestrutura, quer dizer, aquilo não, agora falta a parte gira, que é desenhar. E portanto devia-se agarrar naquilo, e aquilo com a área que tem, aquilo é gigante. Não é? A pista do aeroporto, se nós formos ao Google Maps, pegamos na pista, e a distância da pista é a distância quase que do aeroporto ao Marquês de Pombal. Portanto, aquilo é super central. Não é? A grande distância não é, quer dizer, aquilo é perfeitamente um grande pedaço que está ali por desenhar de cidade, e que se calhar podia ter mais estas vivências, não é? Fazer novos bairros. Uma alta de Lisboa, mas virada para o futuro. E não virada para as questões dos anos 90, ou para as questões dos anos 2000, ou para as questões de agora de 2020. Portanto, eu acho que é muito isto. Como é que nós vamos expectar o que vamos necessitar, não é? Como é que nós vamos prever o que vamos necessitar lá para 2030, 2040, que é quando isto está no terreno. E aí tem que dar a resposta, caso contrário isto vai ser tudo outra vez datado, e depois na altura vamos estar a estudar porque é que se fez assim e o que é que se podia ter feito diferente. Não é? Penso que são assim os grandes desafios agora.